Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa videoaula de Geografia para o primeiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a geologia. Bons estudos! O que é geologia? A geologia é a ciência que compreende dentro de seus estudos a origem, a história e a dinâmica de todas as mudanças no planeta Terra ao longo de toda a sua história, que data de aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Os profissionais que se debruçam sobre estes estudos são chamados de geólogos e desenvolvem ao longo de suas pesquisas competências para compreender e explicar os fenômenos diversos que ocorrem no planeta Terra, como vulcões, geleiras, rios, praias, terremotos e até mesmo a história da vida humana, através dos resquícios deixados pelas civilizações passadas. A geologia é um estudo sobre o que aconteceu no passado que vai ser projetado no que está acontecendo no presente, de forma a aumentar a compreensão da natureza e do lugar do ser humano nesse contexto. A ciência geológica, ela pode ser dividida em 3 grandes áreas. Geologia geral ou dinâmica. Estuda a composição, a estrutura, os fenômenos genéticos formadores da crosta terrestre e os fenômenos que agem na superfície e no interior do planeta. Geologia histórica. Estuda a evolução geral, as modificações estruturais, geográficas e biológicas ocorridas na história da Terra. Geologia ambiental. Estuda os problemas geológicos e as alterações ambientais decorrentes da relação entre o ser humano e a superfície terrestre. Todos os materiais da Terra são geológicos e todos são descobertos, desenvolvidos e administrados com a ajuda da ciência geológica. Através de materiais como rochas, fósseis, âmbar e até gelo, é possível realizar um estudo sobre o que aconteceu no passado para projetar o que está acontecendo no presente, de forma a aumentar a compreensão da natureza e do lugar do ser humano nesse contexto. Com o estudo da história da Terra e do ser humano, é possível compreender vida e a evolução do mundo para que, com isso, se aprimore e se alcance uma sociedade cada vez mais evoluída. O planeta Terra e suas origens. O planeta Terra é formado pelo mesmo material que compõe os demais corpos do Sistema Solar e tudo mais que faz parte do universo. A origem da Terra está ligada à formação do Sol, dos demais planetas do Sistema Solar e de todas as estrelas a partir de nuvens de gás e poeira interestelar. As estrelas agrupam-se primeiramente em galáxias. Essas galáxias possuem dimensões na ordem de cerca de 100 mil anos-luz. A estrutura interna das galáxias contém mais de 100 bilhões de estrelas de todas as dimensões. A Via Láctea é também uma galáxia do tipo espiral. É lá onde se encontra o nosso planeta e o Sistema Solar. Para a gente relembrar, um ano-luz é a distância percorrida pela luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo durante um ano. Como nasceu o universo? O universo iniciou-se entre 13 a 14 bilhões de anos atrás,
com uma explosão cósmica conhecida como Big Bang. Antes da explosão, toda a matéria e energia existente estavam concentradas num único ponto de densidade, tornando-se uma verdadeira panela de pressão. Após esta explosão, inicia-se um processo de expansão e diluição do universo, passando a surgir as galáxias e as estrelas. Uma galáxia possui o tamanho de 100 mil anos-luz. As galáxias são formadas por centenas de milhares de sistemas solares, formada por um Sol, uma estrela central e os corpos que orbitam ela. A astronomia, que é a ciência que estuda os corpos celestes, ensina que existem incontáveis estrelas no céu. Elas se dispõem de uma maneira ordenada, segundo hierarquias. As estrelas agrupam-se primeiramente em galáxias. As galáxias, por sua vez, se agrupam no assim chamados aglomerados, que podem conter entre algumas dezenas e algumas milhares de galáxias. A Via Láctea pertence ao chamado grupo local, que inclui também a galáxia de Andrômeda e as nuvens de Magalhães. Finalmente, o maior nível hierárquico do universo é o de superaglomerados, compostos de até dezenas de milhares de galáxias e com extensões que atingem centenas de milhões de anos-luz. Sistema solar. Os sistemas solares são formados por uma estrela central e pelos corpos que a orbitam. São planetas, satélites, asteroides, cometas, além de poeira e gás. Esses corpos formaram-se ao mesmo tempo em que sua estrela central. Isto confere ao sistema uma organização harmônica no tocante à distribuição de sua massa e às trajetórias orbitais de seus corpos maiores, os planetas e satélites. A massa do sistema solar, grande parte dela se encontra o Sol, com 99,8%, e os planetas girando ao seu redor, em órbitas elípticas de pequena excentricidade, virtualmente coplanares, segundo um plano básico denominado plano da eclíptica. Em nosso sistema solar, existem planetas internos e planetas externos. Os planetas externos são gigantes gasosos, com constituição química similar à da nebulosa solar. Por outro lado, os planetas internos são constituídos de material mais denso, como rochas e metais. Neste caso, se enquadra o nosso planeta Terra. Em nosso caso, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são considerados planetas internos. Por sua vez, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são considerados planetas externos. O Sol. Como vimos anteriormente, o Sol é uma estrela de média grandeza. Ele representa cerca de 99,8% de toda a massa do Sistema Solar. Tem aproximadamente 100 vezes o tamanho da Terra. Ele é formado de hidrogênio e hélio, os elementos mais abundantes do universo. O hélio é gerado através da queima do hidrogênio. Possui aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Os planetas surgiram da sobra da formação estelar.
O núcleo solar possui estimados 15 milhões de graus Celsius. A energia gerada no núcleo pode levar até 170 mil anos para chegar até a fotosfera, que é a camada mais externa do Sol. A temperatura da fotosfera pode chegar a 5.500 graus Celsius. Na cromosfera, que é a camada da atmosfera solar logo acima da fotosfera, a temperatura atinge até os 2 milhões de graus Celsius. Possivelmente, o Sol permanecerá nesta fase por outros tantos bilhões de anos, antes de evoluir para a fase de gigante vermelha, anã branca e, finalmente, tornar-se uma anã negra. A Terra. O planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Assim como o Sol, ele possui mais de 4 bilhões e meio de anos. Seu raio equatorial é de 6.378,2 quilômetros. Apresenta uma atmosfera secundária, formada por emanações gasosas durante toda a sua história, e é construída principalmente por nitrogênio, oxigênio e argônio. A temperatura da superfície é baixa o suficiente para permitir a existência de água líquida, bem como o vapor de água na atmosfera, que é responsável pelo efeito estufa regulador de temperaturas. O nosso planeta possui fontes de calor internas, através dos elementos radioativos localizados no interior, e externas, através dos raios solares, que atingem a nossa superfície. O nosso planeta Terra passou por grandes transformações ao longo de sua existência. Desde o seu surgimento, muita coisa mudou por aqui. As transformações na sua superfície, na sua atmosfera, surgimento de plantas e animais. Tudo isso foi resultado de um processo evolutivo, geológico e ambiental. Essa evolução se deu de uma maneira muito lenta e sistemática. Geologicamente falando, podemos afirmar que a Terra é muito dinâmica, o que significa dizer que, para compreendê-la, precisamos analisar diferentes pontos de sua formação passada e associá-los à sua transformação presente. Por hoje ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal para receber as novidades e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal!